Olá, Cássia, Priscila, boa noite. Esperando aqui a Anne chegar para a gente começar essa live. Queiroga, Paulo, Fernandes, que bom ter você aqui de novo conosco. Boa noite. Ana Tereza, tudo bom? E as crianças? Oi, Bernardo, tudo bom, querido? A convidada chegou. Já aceitei e vamos conectando. Oi, Anne, boa Olá, noite. boa noite, pessoal. Então, gente, só para, antes de começar, explicar a vocês que na nossa agenda hoje teríamos uma live com o deputado federal, o grande companheiro do PSB, Gervásio Maia, mas ele teve uma mudança de última hora na agenda e a gente está remarcando e em breve eu passo essa live para vocês. Então, a Anne teve uma disponibilidade e a gente vai tratar aqui desse assunto que vocês vão poder entender, né? Então, para começar apresentando Anne Kipper para vocês. Ela tem formação em programação neurolinguística sistêmica. Anne também é consultora sistêmica corporativa e consteladora organizacional. Um monte de nome complicado e a gente vai complicar mais um pouquinho, porque como a Anne diz, é complicando que descomplica às vezes. Então, Anne se denomina curiosa, persistente e criativa. Ela diz que escreveu uma tese em alemão e trabalhou em uma fábrica de aço. Ela diz ter se perdido. Vendeu piso de madeira, morou em república, pegou carona com estranho, esquiou na neve, escreveu poesia em Dublin e pintou quadros. Anne relata ter conhecido várias pessoas nesse caminho e ter se reencontrado. Então, ela morou sozinha, plantou um jardim, fez curso de fotografia, tomou banho de mar, abriu uma empresa, comprou uma vitrola, se apaixonou, mudou para uma casa verde e foi mãe. Então, ela abriu o escritório criativo e ela evoluiu. Ela decidiu crescer e queria ter mais gente ao seu redor. E agora ela coordena o Instituto K. E o que seria o Instituto K? O Instituto K é uma mão estendida para quem não se cansa de aprender e ensinar. Então, eu falei tudo isso aqui para vocês sobre Anne, para explicar para vocês que na vida as organizações elas também são assim, elas são simples e elas são complicadas. E durante o caminho de uma empresa, ela passa por diversas mudanças, às vezes até no seu produto, no seu serviço, e o seu consumidor também muda, assim como nós mudamos na nossa vida. Então, para a gente poder entender esse processo, aprender com ele e se beneficiar de todas as mudanças da vida, a gente precisa conhecer essas palavrinhas aí complicadas que eu expliquei lá no começo sobre o currículo de Anne. E aí, para que a gente possa começar essa conversa e trazer vocês para esse mundo sistêmico, eu vou pedir, Anne, para você, antes de cumprimentar aí todo mundo que está aqui conosco, que você possa explicar o que é que significa o trabalho sistêmico, o que é que significa essa formação aí, que é bem mais vasta do que eu expliquei, mas eu quis resumir aqui, trouxe um pouco do seu currículo, então o que é que isso significa? Oi, obrigada. Gostei. É bom escutar de novo todas essas coisas. E boa noite, pessoal. Tem um monte de gente conhecida aí nessa live. Que bacana. É, O povo tá curioso, né? Já me conhece, já conhece você, mas quer saber mais. Muito bem. E é isso. Não sei se todo mundo aqui sabe, mas eu fiquei um tempo morando na Alemanha, 10 anos, e trabalhei, casei, descasei, estudei, enfim. E o universo sistêmico é um universo que vem dos Estados Unidos e da Europa. Os maiores pensadores sistêmicos estão lá. E em algum momento eu resolvi que eu queria, não queria mais trabalhar nessa área de vender piso de madeira, como você falou aí. Eu queria deixar um legado maior, mais abrangente. Foi aí que eu resolvi começar a estudar programação neurolinguística. Na época, dei uma grande sorte na vida, que foi cair na mão de um excelente mestre. O Tom Andrés foi o primeiro mestre. E eu comecei a entender como é que o sistema funcionava, e aí casou com minha volta ao Brasil. Eu acho que eu voltei muito bem, porque eu estava com 32 anos, trouxe para cá toda essa questão do desenvolvimento, do que envolve coaching, programação neurolinguística, eram palavras que ninguém sabia nem o que era realmente quando eu cheguei. Eu lembro que o primeiro curso de coach que eu trouxe para cá, com a Arlene Davis, que é incrível,
As pessoas, quando eu ia oferecer o curso, as pessoas perguntavam se era marca de roupa, coach. Um coach não é aquela marca de calça, não, coach é uma formação, tem a ver com desenvolvimento e por aí vai. Então, Anne, só te interrompendo, dá uma melhorada no som, por favor. pronto, aumentei aqui o Enquanto volume. tá. Melhorou, pessoal? Pessoal, o som de Anne tá melhor, só para a gente continuar e vocês não perderem nada. Dá o feedback aí, galera. Aí, Priscila falou aqui que o som tá melhor. Então vamos lá, Anne, continua, por favor. Então é isso. Eu trago para cá, para João Pessoa, conceitos extremamente modernos que hoje, se vocês observarem aí quem no Instagram, eu já tenho muitos alunos que trabalham com isso aqui e que têm um certo renome, tá? Então, tem pessoas que trabalham oratória dentro da linha sistêmica, tem outros coaches da linha sistêmica. Hoje, nos meus cursos, tem Flávio aí, consultor de finanças, que participa dos cursos. Tem vários empresários aqui, eu posso citar, Grupo Transnacional, São Brás já participou dos meus cursos, Alpargatas, enfim, BIA, assim como pessoas simples que acabaram de abrir um negócio e que querem prosperar de um jeito diferente. A visão sistêmica, ela é extremamente inclusiva, ela envolve o coletivo, a inteligência coletiva, e ela não polariza, ela acolhe e ela integra. Então, é o que há de mais moderno no mundo, eu posso garantir. É o que eu trago para as pessoas aqui. Anne, assim, ainda está um pouco complicado. Eu sei tudo que você está falando, obviamente, porque eu também faço formações com você, mas para quem é iniciante ainda está um pouco complicado de entender o que seria um trabalho sistêmico, o que seria uma pessoa, uma organização fazer um trabalho sistêmico. Então, eu queria que você trouxesse um exemplo bem claro disso, uma coisa do cotidiano, talvez mais fácil. E aí eu queria cumprimentar aqui Juliana, que acabou de entrar. Aqui, olá, Juliana, tudo bem? E aí eu queria que você explicasse, desse um exemplo claro para que as pessoas pudessem entender melhor o que seria um trabalho sistêmico voltado ou para alguém ou para uma organização. Ok, então vou dar um exemplo bem concreto. 2 exemplos concretos, um de pessoa e outro de empresa, entendendo que também no mundo sistêmico não tem muito essa separação, nós somos complexos e somos uma mistura de tudo. Mas, por exemplo, o trabalho é como se fosse assim. É como se no mundo sistêmico a gente acreditasse que as empresas têm alma. Como as pessoas têm alma, as empresas também têm alma. Então, vou dar um exemplo. Você vai ali naqueles quiosques da Beira-Mar do Cabo Branco. Tem 10 quiosques iguais, tá? Eles são iguais, a arquitetura é igual, vendem os mesmos produtos. Mas se você observar e caminhar na calçadinha, você vai ver que 1 ou 2 quiosques vão se destacar por algum motivo. Então, o que é que faz, tá? Que empresas extremamente parecidas do ponto de vista da localização, dos produtos que vendem, inclusive da arquitetura, umas se destaquem muito mais do que outras, tá? Isso tem a ver um pouco com a energia, com a alma da empresa. Então, no trabalho sistêmico, a gente leva em consideração que as pessoas são inteligentes, elas têm os recursos que elas precisam para avançar e para crescer, elas não são burras, a gente não emburrece as pessoas, a gente eleva as pessoas. E a gente entende que muitas vezes existem travas sistêmicas, questões que a gente não olha diretamente para elas, elas estão como se fossem escondidas embaixo de um tapete. E se a gente levanta esse tapete e olha para essas questões, a gente consegue trazer limpeza, a gente dá uma limpada geral e a gente traz prosperidade. Tá? Então, por exemplo, eu tive um cliente aqui no último Anne, dia... ainda estão reclamando do teu som. Vocês não estão me ouvindo ou vocês não estão ouvindo a Anne? Eu acho que o meu problema agora já melhorou do microfone. Vê aí. Quem está falando é você, né? Então, assim, vocês estão me ouvindo? Alguém me dá o ok aqui que vocês estão me ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir? O áudio está perfeito. Então, não é o nosso problema, é o problema da pessoa que está do outro lado. Tá, nosso áudio está ok, tá? Então, Anne, desculpa, continua, por favor. Eu tive uma cliente aqui no último dia, antes de fechar as portas da cidade, tipo lá para o dia 19 e 20 de março, tá? E ela veio aqui tratar da questão da empresa dela, porque a empresa dela não estava prosperando, ela não estava ganhando dinheiro. E eu fiz uma sessão sistêmica para ela. E nessa sessão sistêmica, aí a gente utiliza 3 princípios sistêmicos, existe todo um estudo por trás, não é mágica, é uma coisa extremamente técnica e tem a ver, inclusive, com matemática. O Matthias Wagner von Tibet, que é um PhD em matemática alemão, que é um dos caras que estuda isso,
Ele traz o filósofo Wittgenstein. As pessoas acham que um trabalho sistêmico é algo surreal, não tem nada de surreal, é extremamente preciso e matemático, tá? Ele é sutil, é diferente. Mas eu fiz as intervenções sistêmicas com ela e tinha muita coisa na empresa dela que estava travado, como uma água parada, que tinha relação com questões pessoais dela, inclusive com questões relacionadas a antigos sócios, tá? Coisas que não foram esclarecidas como deveriam ter sido e etc. E aí eu não vi mais essa moça, fiz as intervenções que deveria fazer e falei só assim para ela. Quando você estiver se sentindo... Ela se emocionou muito aqui. E eu falei, quando você estiver se sentindo melhor, querida, você volta para cá. Porque aí a gente dá início num planejamento estratégico para esse seu objetivo específico. E aí Aí aconteceu a pandemia, todo mundo ficou em casa. E essa moça entrou em contato comigo, acho que faz umas 3 semanas. E ela disse, eu quero conversar com você. Minha filha, eu cresci que eu não estou nem acreditando. Aí eu disse, você quer ser o quanto? Tem como você me mostrar os números? E ela me mostrou, e ela disse, Anne, eu 500%. Da pandemia para cá, eu aumentei o meu faturamento 500%. Diga-se de passagem que ela trabalha na área de gastronomia e com delivery, tá? Então, ela tinha um ramo que realmente ali ela estava com Um uma ramo margem aberto para esse momento. Mas você concorda comigo que você crescer 500% no meio de uma pandemia é algo extraordinário? Extraordinário, exatamente. Então, ela nem fez aquele planejamento ainda. Agora sim, ela voltou para mim, a gente vai fazer a segunda etapa. Mas ela disse que ela sentiu clareza, ela sentiu mais disposição para trabalhar, ela encarou questões que estavam embaixo do tapete, ela não tinha coragem de encarar, de falar, de esclarecer. Ela foi mais firme por conta disso com a equipe dela, ela delegou melhor, ela arriscou mais, ela estava mais disposta, ela estava mais engajada. Um trabalho sistêmico bem feito, ele traz diretamente mais engajamento. E engajamento é tudo hoje em dia. Isso, Anne, então assim, eu acho que agora a gente vai poder começar. E aí eu vou explicar para vocês que estão aqui nos ouvindo, porque eu pedi para a Anne explicar assim de uma forma bem tranquila de se entender. Eu vou fazer um feedback aqui para vocês. Eu faço algumas formações com a Anne. Fiz a primeira formação que ela trouxe aqui, essa com a Arline Davis, e eu me redescobri, né? E de fato é um processo intenso, complexo e renovador e revelador. Você consegue olhar para dentro de si e você consegue enxergar muitas coisas. É um processo desafiador, mas quando você entra quando você começa a viver sistematicamente, tudo na sua vida parece que flui de forma diferente e você sabe exatamente que peça deve mexer para alcançar os seus objetivos. E isso não é um processo estagnado, não é uma coisa que você faça e que, não, você tem que continuar sempre evoluindo e buscando formações. Também não é uma coisa que você beba como água toda hora. Você tem que saber a dosagem, tem que ser um trabalho orientado e com profissionais habilitados. E aí, quando eu querendo fazer essa live com a Anne, dentro de toda a temática que eu estou trazendo para vocês, no intuito de conseguir ajudar as pessoas a se desenvolverem agora, nesse momento de Covid, e eu mandei para o pessoal que me assessora, faz esse banner para mim, com essa temática. E a resposta que eu tive foi, isso não tem nada a ver com o que você está falando. E eu respondi, isso tem tudo a ver. Confie em mim que eu sei o que é que eu estou falando. Então, quando eu estou conversando com as pessoas do meu meio, eu falo de trabalho sistêmico e eu falo do que isso pode fazer acontecer, todo mundo duvida porque não sabe o que é e porque acha que é uma coisa esotérica, acha que enfim, qualquer coisa que não é trabalho sistêmico. E aí, levando um pouquinho para minhas experiências profissionais, em um determinado local que eu trabalhei, quando eu comecei a trabalhar e eu fazia reunião, as pessoas olhavam para mim e diziam, você é louca. Isso que você está dizendo nunca vai acontecer aqui. E tudo o que eu disse aconteceu ali, né? Eu fiz uma verdadeira revolução em um órgão público em menos de um ano. Então, é realmente uma coisa inovadora e eu consegui fazer isso graças às formações que eu fiz, né? As formações sistêmicas que eu fiz e através do trabalho que eu conheci com a Anne, né? Que é minha irmã, diga-se de passagem, né? Então, a gente tem muita sintonia nesse trabalho também. Então, agora que a Anne pôde explicar para vocês um pouquinho do que é o trabalho sistêmico, a gente está num momento extremamente difícil no Brasil, pessoalmente e profissionalmente.
A gente está num momento difícil porque as famílias passaram a conviver dentro de uma casa 24 horas, o que não era corriqueiro antes. Todo mundo saía para trabalhar, os filhos iam para a escola e muitas famílias não se reconheciam mais. E agora você se depara uma grande parte do tempo trancado dentro de uma casa ou de um apartamento com todo mundo, com toda a sua família, e você tem que resolver ali conflitos que você não tinha que resolver antes e que você simplesmente não vivia antes. Muitas famílias elas se encontravam socialmente. E aí a gente começa a encontrar uma série de conflitos nesse campo. E a gente também começa a encontrar uma série de conflitos nas nossas empresas, né? Em todos os trabalhos, mas especificamente os empresários começam a encontrar uma série de conflitos porque se depara com uma situação toda nova e ele tem que se reinventar do dia para a noite. E isso é extremamente complicado e desafiador. Ser empresário já é um grande desafio e durante uma pandemia, onde o próprio governo não consegue dizer as regras para a gente, todo dia a regra muda, para a gente fica tudo muito difícil. Eu trabalho especificamente com a área financeira, né? Então eu olho ali os números e eu dou uma projeção do que a empresa, de que caminho a empresa deve seguir. Mas isso é importante, mas só isso não é importante, porque a gente tem que ter toda uma outra parte da empresa, aí é onde entra todo esse trabalho sistêmico para que a empresa consiga se reinventar e trabalhar nesse tempo, né? Então eu queria, Anne, que você trouxesse agora um pouquinho dentro do seu trabalho, efetivamente, como é que você pode ajudar as empresas a se reinventarem nesse momento de pandemia, utilizando os trabalhos sistêmicos. Então, nessa pandemia, eu me posicionei com o tema voltar para casa. Voltar para casa no sentido não só de estar dentro de casa, mas de voltar para a sua essência, para os seus valores, para os seus propósitos. E isso no que diz respeito a você como pessoa e a você dentro da sua empresa. É um momento de você olhar com o tempo para o que está acontecendo, para o que você fez, para o que você pretende fazer e fazer alinhamento. Tomar decisão, fazer novas escolhas, olhar para o novo. Anne, vou fazer um corte. Você falou uma palavra nova e a gente precisa introduzir para as pessoas. Fazer alinhamento. O que seria fazer um alinhamento? Vamos lá. Você é como se fosse, deixa eu ver se eu consigo uma metáfora. Vamos lá. Digamos que eu tenho meu guarda-roupa e eu vá colocando todo tipo de roupa lá dentro. Só que durante 5 anos eu mudo meu estilo. Tem épocas que eu estou mais moderninha, épocas que eu estou mais tradicional, épocas que eu estou mais esportiva. E vou só abarrotando meu guarda-roupa de roupa. E chega um momento que eu digo, vem cá, quem sou eu hoje? O que é que eu quero? Qual é o estilo que eu quero levar? Meu guarda-roupa não cabe mais nada e eu também não sei o que é que tem lá dentro. Então, chegou a hora, essa pandemia é uma excelente oportunidade e está sendo uma excelente oportunidade de fazer uma limpeza nesse guarda-roupa. Tirar tudo, ver o que é que você vai doar, ver o que é que você ainda curte, descobrir peças novas que estavam lá e você nem encontrava mais, abrir espaço para o novo, para peças que você ainda vai comprar, olhar para ele, ver se é isso mesmo. Então, as pessoas estão tendo, é um presente, dentro do caos e das catástrofes que estão acontecendo, as pessoas estão tendo a chance de se reposicionar, porque essa coisa do ficar em casa e voltar para a sua essência é também uma chance de olhar para tudo isso. Não dá agora para fugir disso. Tem coisas agora que elas grudaram na gente e não vão sair por um tempo. Então, você vai ter que encarar. Ótimo, foi ótima a sua explicação de alinhamento. Agora você consegue voltar lá naquele ponto? Você estava. Então, a questão das empresas é o seguinte: chegou. O que é que eu estou atendendo hoje? Até eu estou tendo muita demanda atualmente. E são pessoas, passou mais ou menos 3 meses desde que tudo isso começou. Agora, com a situação boa ou ruim, as coisas estão começando a retomar, as pessoas estão retomando aos poucos. Então, chega um momento de decisões precisarem acontecer. Tá? Eu tive 3 meses agora para viver isso, refletir sobre isso, e agora eu estou querendo me posicionar. Então, eu sinto uma força muito grande em prol do novo, do reposicionamento e de escolhas, e de fechamentos de ciclo, assim como início de novos ciclos. Está sendo uma excelente oportunidade para o novo, aquele parto que não saía, para ele realmente acontecer, e para aquele ciclo que era para ter sido fechado, mas a pessoa também não conseguia, para ele se encerrar. Eu tanto tenho clientes que fecharam as suas empresas durante esse período,
como eu estou tendo cliente que está abrindo novas empresas e está pensando novos negócios. Eu atendi um advogado a semana passada que ele relutava muito em deixar o seu emprego porque ele ganhava muito bem e agora, no meio do caos, ele resolveu que era o melhor momento para ele deixar esse emprego e partir para a carreira solo dele. Então, as pessoas estão numa fase assim de decisão. Então, você acha que a pandemia, sistemicamente, para muitas pessoas e para muitas empresas, ela é um momento que nos deixa à beira do precipício, a gente está ali à beira do abismo e a gente tem que pular, né? Ou pular ou voltar. E aí, então, nesse momento de grande decisão, o trabalho sistêmico ele tem ajudado as pessoas a tomar a decisão correta. Se pular, saber para onde está pulando, e se resolver ficar, saber por que está ficando. As pessoas que estão me procurando, elas, por exemplo, alguém já me perguntou, você está atendendo pessoas que estão muito deprimidas ou que estão desesperadas? Não estou atendendo esse tipo de perfil. A pessoa que me procura é uma pessoa que ela quer organizar o pensamento dela. A coisa do quebra-cabeça que você falou. Poxa Sim. vida, eu estou montando aqui um quebra-cabeça novo na minha empresa. Eu preciso decidir aqui se eu vou reduzir minha equipe à metade, se eu vou contratar mais gente, se eu vou recolocar todo mundo, como é que eu vou fazer para aumentar minha produtividade, melhorar meu engajamento, ou se eu me separo ou não, se for na vida pessoal, ou se eu viajo para o exterior, fico aqui. As pessoas querem clarear as ideias e se sentir preparadas para dar um passo. Anne, as pessoas vêm fazer aqui. Voltando um pouquinho também para que quem está nos assistindo agora não ache que você seja o terapeuta para escutar um monte de problema e tentar direcionar esses problemas, ou então uma guru, né? Que a pessoa chegue aí e diga, Anne, eu quero ficar casada ou me separar, ou eu quero abrir uma nova empresa ou fechar, e que você dê essa solução. Então, é uma coisa interessante também, e eu queria que você colocasse para quem está nos ouvindo, porque... como a gente está muito por dentro do assunto, e eu tenho dialogado muito isso com as pessoas, falo para que todo mundo entenda. Então, assim, é importante que você explique isso, fique claro. Como é que se dá... É impossível entender meu trabalho com essa metáfora, é muito fácil. Imagina um jogo de futebol. Ótimo. Tá. Tem um jogo de futebol e você sabe jogar futebol, você sabe a técnica, você tem o uniforme, você tem o campo para jogar e você tem a bola. E tem até as pessoas para jogar com você. Só que você está mal posicionado nesse campo. Digamos que a pessoa chega aqui e conta a historinha todinha do jogo, mas quando a gente vai observar, ela está virada de costas para o gol e bem longe da bola. Então, o meu trabalho consiste em posicionar a pessoa na frente do gol, a bola na frente dela. Só que quem vai tomar a decisão de chutar é a pessoa e quem vai fazer o movimento de chutar é ela e quem vai acertar o gol é ela também. Esse é meu trabalho. E não importa se é uma empresa ou se é uma pessoa física. Então, o seu olhando o que se vê se resume a isso. Você fala muito isso, sempre nas chamadas dos seus cursos a gente encontra. É olhando o que se vê. Então, olhando o que se vê amplia a tua percepção, amplia o teu olhar. O nosso olhar, no mundo sistêmico, existe a minha posição, a sua posição, a posição do observador, a quarta posição, com a posição acima disso. Então, se eu estou aqui nessa live preocupada em responder do meu ponto de vista, eu vou agir de uma maneira. Se eu entro no teu mundo você está tentando me entender e fazer com que as pessoas entendam o que eu faço. Então, você está pensando em fazer perguntas para mim, para esclarecer o meu trabalho. Quem está em casa assistindo pode estar pensando assim, o que é que isso pode ser útil para mim? Tá? E outra pessoa, uma quarta pessoa, um observador, pode estar olhando para isso tudo com outro olhar. Então, existem várias percepções e quanto mais nós nos abrirmos para esse tipo de olhar, mais a gente vai ter possibilidade. Na verdade, o trabalho sistêmico é um trabalho que dá às pessoas que são adeptas a esse tipo de trabalho mais possibilidades. Tá? É um trabalho que foge da polaridade, do certo e errado. No mundo sistêmico, existem milhares de alternativas. O Bernd Izzard, que é um dos meus gurus, mestres, que já é falecido, ele dizia assim, as soluções estão em todos os lugares. O meu trabalho é um trabalho focado para a solução, tá? Não é que a gente vai ignorar o problema, não, mas tem um cara incrível, que é o Gunther Schmidt, um dos maiores terapeutas do mundo, italiano, que ele diz assim, quando eu estou sentado na frente de um cliente, eu escuto o problema do cliente por educação, mas eu não trabalho em cima de problema, eu trabalho pensando na solução, tá? Mas muitas vezes o cliente chega com um problema, então ele precisa desabafar. A gente escuta por educação. Mas quando a gente começa o nosso trabalho, a gente foca na solução. Então, isso tem a ver com Milton Erickson, isso tem a ver com
todo o trabalho sistêmico desses pensadores incríveis é focado em treina a tua mente para encontrar a solução e para resolver, e não para Então, complicar. então, Anne, uma grande chave das pessoas que decidem trabalhar, fazer o trabalho sistêmico, é que elas conseguem resolver os conflitos e ser uma espécie de grande mediador de conflitos, e isso nas organizações ela vem contribuindo muito, tanto na nossa família, se a gente consegue olhar pela visão, ter a percepção das pessoas ao redor, a gente consegue resolver esses conflitos de forma melhor. Então, isso tanto na vida pessoal como nas organizações é extremamente importante. Assim, às vezes a gente escuta, e eu que trabalho com muitas pessoas, às vezes a gente tem um perfil de alguém que ele é brilhante, mas que ele não consegue trabalhar com ninguém. Então, Isso alguém... aí que é incrível que você está falando, é muito bom isso aí que você está falando. Veja só, o líder sistêmico, não importa se ele é um líder público, se ele é o líder da família dele ou se é o líder de uma empresa, ele tem que ser uma pessoa capaz, capacitada para lidar com um problema complexo, tá? Existe um livro muito bom que é Como Resolver os Maiores Problemas do Mundo, que foi escrito por um filósofo totalmente sistêmico, mas tudo baseado em ciência e em casos reais. E ele diz uma coisa muito massa, que ele diz assim: você pega o problema do aquecimento global, por exemplo, que é uma questão bem atual, aí tem até a ver com a pandemia. Aí você diz assim, vou resolver, é fácil. Eu vou pegar todos os técnicos especialistas em aquecimento global e vou jogar eles numa sala e eles vão dizer o que é que tem que ser feito. Isso já foi feito, né? Porque tem o protocolo de Kyoto aí que nunca saiu do papel. Sim. Só que se você não engaja as pessoas, você pode ter todas as regras do universo. Isso não vai sair do papel. Então, um líder que entende de problema complexo, ele não vai apenas pensar que um técnico vai resolver. Ele vai querer juntar numa sala o técnico, o presidente da ONG, o cara da indústria que polui o ambiente, aquele cara da comunidade que influencia todo mundo. Ele vai juntar um monte de gente, pessoas Que fala línguas totalmente diferentes, mas que ele quer saber a opinião de todo mundo. A resolução disso tem que ser importante para todo mundo. Porque, por exemplo, você gosta dos exemplos práticos, eu vou dar um exemplo prático. Se a gente vai no supermercado hoje e faz uma feira, 99,9% de todo mundo que está aqui nessa live vai pegar a sua feira e vai trazer para casa numa sacola de plástico. É ou não é? Exato. Então, a pessoa vai pegar... Inclusive, tem um supermercado aqui, que é o Classe A, que já está entregando em sacola de papel. Parabéns para eles. Mas a maioria ainda é sacola de plástico. Agora, se todo mundo que está aqui nessa live chegar no supermercado e não demandar da sacola de plástico, levar a sua caixinha, sua cestinha e deixar a sacola de plástico lá, o supermercado vai ter demanda de sacola de plástico, sim ou não? Não. Vai ter, né? Isso. De plástico, não vai ter. Não, de plástico não vai ter. O que é que vai acontecer com a sacola com o cara que fornece a sacola de plástico? Ele vai ter que se reinventar. Vai ele procurar outra coisa para fazer. O que é que tá vendo? Por que é que você não está comprando minha sacola? Aí o cara vai dizer, não estou comprando porque ninguém quer comprar, ninguém quer usar plástico. Aí ele vai dizer, então vou pensar numa de papel, vou pensar numa sacola reciclável. Então não adianta, a decisão não é de cima para baixo. O povo é a maioria. A maioria, se tiver um comportamento coletivo forte, vai influenciar as decisões dos grandes players. É assim que funciona. Então, isso precisa ser entendido, essa chavezinha precisa virar. E isso é pensar sistêmico. É pensar sobre a minha perspectiva, do que eu sinto, do que eu vejo, a perspectiva das pessoas que estão ao meu redor, a perspectiva dos grupos que se formam e a perspectiva do planeta, do sistema como um todo. É algo assim, não, é complexo e ao mesmo tempo é simples. Tá? Porque bater cabeça e ficar puxando, brincando de certo e errado, e brincando de cabo de guerra, isso a gente já sabe que não vai dar em nada. E o engraçado disso, assim, uma coisa super importante é que a gente passa a trabalhar, a gente passa a ter uma visão e a gente trabalha com a solução. A gente, de fato, a gente não quer saber do problema, a gente só trabalha com a solução. E isso eu trazendo para a minha vida, eu fui secretária de Finanças do Estado, então eu tinha uma responsabilidade muito grande, uma demanda de trabalho muito grande. E eu dialogava com todos os secretários e cada um chegava com um problema para ele, para aquela pasta maior que o outro. E às vezes eles ficavam ali falando e eu estava pensando em outra coisa, porque na terceira palavra que ele tinha dito eu já sabia qual era o problema dele, eu já tinha pensado na solução e eu já estava pensando em outra coisa que eu tinha que resolver. Mas ele queria falar e eu tinha que deixar ele falar. E quando ele terminava, eu dava a solução e ele saía. Às vezes eu estava muito ocupada, muito apressada, e quando eu identificava o problema e tinha a solução, eu já dava e aquela pessoa ia embora.
E às vezes eu recebia, depois de dias, um feedback dessa pessoa que dizia: menina, eu precisei falar contigo, marquei uma agenda. Em 1 minuto, tu resolveu o problema da minha vida todinho e eu saí de lá sem entender nem como é que tinha resolvido. Então, assim, o trabalho sistêmico é muito interessante porque a gente se coloca numa situação de sempre olhar a solução. O problema pouco importa. A gente sabe que existem problemas na vida, mas a gente está sempre ali olhando para a solução. E isso é um grande feedback que eu tenho no trabalho sistêmico na minha vida. Eu vivo em uma posição de estar sempre olhando a solução. E aí agora, Ana, eu queria trazer aqui um assunto, uma coisa que você fala muito e que é muito importante na nossa vida, mas que às vezes a gente esquece. A gente vive numa vida tão corrida, às vezes numa vida pragmática demais ou numa vida atribulada demais, e a gente esquece de umas palavras que elas transformam a nossa vida, e você fala muito nisso. A gente esquece de talento e de sonho. A gente esquece dos nossos talentos e a gente esquece de sonhar, né? E eu pude resgatar um pouquinho disso para mim nos meus trabalhos sistêmicos. E eu sonho muito alto e eu consigo realizar muita coisa que eu sonho, às vezes parecendo impossível, como eu falei anteriormente, para todo mundo, né? Mas eu acredito, eu sonho e eu coloco no papel o caminho de chegar até aquele sonho, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse sonhar e sobre esse talento, que não é um sonho o sonhar por sonhar, né? Mas é um sonhar com propósito. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu até escrevi o meu artigo no Jornal União dessa semana, foi sobre talento. Todo mundo tem talento, tá? O Gerhard Hüther e o Joachim Bauer são caras austríacos que estudam sobre genialidade de criança. Eles têm estudos comprovados cientificamente que até os 3 anos de idade, 97% de todas as crianças são geniais. E essa genialidade vai sendo perdida no decorrer do tempo. Genialidade e talento estão extremamente relacionados. Se você olha para Leonardo da Vinci, se você olha para Mozart e outros caras aí, que todo mundo, com Picasso, todo mundo diz, esses caras são geniais. A diferença deles para a gente é que eles exploraram os talentos que existiam neles desde criança. Talento é algo que você já nasce, é um dom, é como se fosse um diamante que não está lapidado ainda, tá? Porque você não aprendeu tudo. Mas, por exemplo, se você tem um talento como Mozart para música, para musicalidade, e você explora isso desde criança, o cara se tornou um pianista sensacional. Só que, muitas vezes, hoje, no mundo que a gente vive, e aí não tem culpado, tá? É o que é o princípio zero do pensamento sistêmico, aceitar o que está dado. A gente vai colocando poeira em cima dos nossos talentos, tá? E aí qualquer coisa pode ser um talento, até o fato de você ser um bom observador, isso pode te levar para algo incrível, tá? Então... só um corte, Ana. Às vezes a gente tá pensando tanto em encontrar algo que dê dinheiro, que a gente esquece que a gente tem algo dentro da gente que faz isso e de forma prazerosa, né? Hoje eu tenho 2 tipos de clientes. Uns que estão no início da carreira, por exemplo. Eu tenho uma cliente que ela quer ser artista. Ela tem o dom artístico, mas a mãe dela quer que ela seja médica, digamos. Então, ela está brigando com a vontade dela de ser artista e a vontade da mãe de ser médica. Ela não tem grana para bancar o sonho e ela não quer desapontar a mãe. Esse é um tipo de cliente. O que sabe qual é o talento, mas o que não tem coragem de desbravar. E o outro é aquele que já estudou medicina, é médico, ganha dinheiro, é frustrado e aí, com 50 anos de idade, senta aqui e quer explorar o talento. Então, a pergunta que você tem que fazer é: qual é o momento certo de explorar o seu talento? Porque dinheiro não traz felicidade, pode trazer conforto, milhares de coisas, mas quando isso aí é Maslow, a pirâmide de Maslow. Quando você atinge as suas necessidades básicas e já sabe que não vai morrer de fome mais na vida, você começa a pensar em outro tipo de satisfação. E aí entra, eu sou realizada ou não sou realizada? Tanto faz agora se eu tenho 50 mil ou 100 mil na minha conta. Eu já vivo muito bem. E aí, como é que eu vou fazer para ser feliz agora? E aí a pessoa quer com 50 anos resgatar um talento. E é possível também. Porque se tirar a poeira e começar a estimular isso, ele volta. Mas o ideal seria que a gente fizesse isso com as nossas crianças. Que os pais observassem os filhos, percebessem, porque o pai pode perceber. E um talento, você não precisa dar um brinquedo para ele. Se eu soltar minha filha aqui
e ela for fazer uma caminhada de 50 metros, ela vai parar em cada plantinha e vai olhar. Se tiver um bicho, ela vai querer pegar. Ela adora a natureza, ela gosta de conversar. Esses são talentos que ela tem. Então, eu vou podar isso ou eu vou estimular? Isso é uma decisão. E aí não precisa ir. Se isso vai dar dinheiro ou não, isso não importa agora. Porque dinheiro é consequência. Se você é bom e se você faz aquilo bem feito, a remuneração é sistêmico também, é a lei do equilíbrio. Você vai ser remunerado. Tá? E aí o talento está relacionado com sonho, que está relacionado com pensar em solução, com estar relacionado com visualizar o que você quer. Isso é programação neurolinguística e também tem estudo científico. O nosso cérebro, se eu começar a lhe estimular aqui agora, Amanda, me diz qual é o teu sonho. Aí você vai me contar e eu começo. Detalha. Eu começo a usar os teus canais sensoriais. O que é que você vê? O que é que você ouve? O que é que você sente? Qual é o cheiro? Qual é a sensação do seu corpo? Qual é o gostinho disso? E você começar a fazer essas representações internas, você começar a viver isso internamente, automaticamente o teu cérebro começa a trabalhar em prol dessa solução. E aí, esquece o detalhamento do planejamento. Se você sabe o que você quer e você... Lógico que você não vai desejar uma coisa e não fazer absolutamente nada para atingir isso. Se você tem um sonho, você precisa se engajar. É lógico. Por isso que está tudo conectado. Sonho, propósito, gera engajamento. E aí você visualiza com os teus canais sensoriais, a representação interna acontece aqui internamente, teu cérebro já começa a trabalhar a teu favor, a energia muda, você fica bem, feliz, realizado e as coisas começam a acontecer. Não é fácil? Por isso que se o sonho for de verdade, hein, Anne? Tome cuidado com o sonho, porque ele pode acontecer e você vai ter que dar conta dele E olha, depois, né? é um negócio impressionante, impressionante. Se você treina a sua mente para você visualizar as coisas que você quer, eu posso dar aqui 50 exemplos que funcionam. Meus e de outras pessoas que eu atendo, tá? Tem até um livro que chama A Magia do Amor ou é a Mágica do Amor. Depois, se quiser, me procure. Que é um cara, um cientista, que inclusive recebeu grana de Dalai Lama para pesquisar. Que ele é um trabalho lindo, onde ele explica A mais B mais C mais D, tudo direitinho como é que isso acontece na realidade. Se quem quiser, quem for assim mais cético e precisar de uma coisa mais científica. Anne, agora eu queria falar de uma coisinha que é uma pedrinha no sapato de muita gente e que a gente também deixa de evoluir nos processos e na vida por conta dessa pedrinha, ela chama culpa. Assim, muita gente se culpa de tudo. E eu faço pouquíssimos atendimentos, mas eu faço alguns e a gente tem que lidar muito com a culpa dos nossos clientes, né? Assim, para tudo tem que ter, tudo tem um culpado. Na cabeça das pessoas, tudo tem um culpado. Se o filho está com um comportamento estranho, tem um culpado para isso. Ou o culpado é você, ou é o filho, ou é alguém do contexto. Se existe uma separação, tem um culpado. Se a empresa vai mal, tem um culpado. E essa história da culpa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da culpa, porque elas são travas muito importantes no sentido negativo. Elas são travas importantes negativas que precisam ser trabalhadas e quando a gente consegue conceituar essa culpa, entender que não existe culpa, assim, a gente tem uma mudança radical também de vida. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, muitas vezes você carrega um peso que não te pertence. Deixa eu ver aqui, você gosta dos exemplos, eu vou dar um exemplo. Tá, tem um exemplo agora. Só lembrar dos meus atendimentos que vem um exemplo. Digamos que você seja filho único de uma família e seus pais briguem muito, 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 muito. E você, como filho que vê aquela briga, você se sente no dever de escolher um lado. Aí eu vou ficar do lado do meu pai ou então vou ficar do lado da minha mãe. Porque se eu não ajudar minha mãe, eu posso me sentir culpado, porque eu vi aquilo e não defendi a minha mãe. E aí começam essas confusões todas, tá? Na percepção sistêmica, existem algumas ordens que têm que ser respeitadas. E quando você não respeita essas ordens, você traz uma certa desarmonia para o seu lar, para o seu sistema, para a sua família, para a sua vida. E essa desarmonia pode ser culpa, pode ser fracasso, pode ser falta de energia, insatisfação, travamento, estagnação. Então, eu acho que é muito mais do que culpa, são milhares de sentimentos que justificam o fato de você não conseguir avançar na sua vida ou a sua empresa não conseguir avançar. O trabalho sistêmico, ele não vai falar a palavra culpa, nem fracasso, ele vai simplesmente explicar. Você vai conseguir olhar para ver, você vai conseguir, de outra perspectiva, entender aquele quebra-cabeça que é a sua vida e se reposicionar.
tá? Nesse caso que eu falei aqui da menina que tem que estar do lado da mãe e do lado do pai, sistemicamente ela vai entender que ela só tem uma cadeira que ela pode ocupar, que é a cadeira dela. E que criança não se mete em briga de adulto. E que pai é pai e filho é filho. Pai é grande e filho é pequeno. E aí essas coisinhas vão trazendo... sabe qual é a palavra que as pessoas mais falam aqui quando a gente faz a intervenção? A palavra alívio. Alívio. Porque quando você devolve um peso que não te pertence, quando você se devolve uma carga, quando você se coloca no seu lugar, quando você entende que aquilo não é teu mesmo, você se sente aliviado. Alívio, libera espaço para coisa nova, para coisa sua. E só para fechar isso tudo que você falou, Anne, com um exemplo de um atendimento que eu fiz, essa pessoa chegou e ela estava muito desconfortável na carreira profissional dela. Ela queria dar uma guinada, a carreira, e ela sempre trazia tudo para a carreira profissional. Mas quando a gente fazia o trabalho todo, você via que a carreira profissional dela estava ok. E escondido atrás disso tudo, existe um abuso sexual na infância. Então, para vocês entenderem que o trabalho sistêmico, eles trazem algumas coisas que a gente tenta esconder e tenta encontrar a culpa em outra coisa da nossa vida ou o fracasso em alguma coisa da nossa vida que a gente vai projetando para ali e, na verdade, é algo que está bem escondido e que, num dado momento, quando a gente consegue colocar para fora, através do trabalho sistêmico, essa palavra alívio, essa pessoa, quando ela conseguiu descrever tudo, né? Ela sentiu exatamente alívio e ela tinha depois ela me deu o feedback, ela ia apresentar acho que era a especialização dela, algo do tipo, e ela estava completamente insegura porque trazia a insatisfação da vida profissional e ela teve uma nota altíssima porque, na verdade, a questão vinha lá de trás e ela não conseguia compreender muito bem isso, né? O problema era mas ela apresentou outro e a gente consegue chegar através do trabalho sistêmico, e isso é possível. Então, eu queria também que você falasse sobre isso, às vezes você acha que as pessoas chegam para você com algo, mas, na verdade, aquele algo não tem nada a ver. É uma espécie de desculpa que se estava dando para que alguns setores não estivessem tão bem. Não chega nem a ser desculpa. Depois não esquece a gente falar das organizações TIO, tá? Que Tá. quem é empreendedor é importante. Mas eu não vou nem dizer que é desculpa. Como o trabalho sistêmico requer uma certa investigação antes de fazer a intervenção, é importante que a gente detecte, o profissional detecte qual é o princípio que está sendo desrespeitado, onde é que está a desarmonia, e ele tem que fazer teste com o cliente, enfim. Muitas vezes você não sabe explicar o que você está sentindo. Então, por exemplo, um exemplo bem, bem típico. Se você tem uma empresa e a empresa não prospera, não dá lucro, você vai chegar para mim e vai dizer assim, tem alguma coisa errada com a minha empresa, eu não ganho dinheiro. Eu acho que eu não estou sabendo gerir a empresa, ou eu acho que meus funcionários não são... Eu vou ter que demitir todo mundo. Você começa a tentar encontrar, como você falou, é a palavra, um culpado. Não é porque às vezes você nem sabe, nem é uma desculpa, você não entende o que está acontecendo, você não sabe. Quando a gente começa a conversar aqui, a investigar, e aí as coisas vão aparecendo, aí fica mais claro entender e saber pontualmente detectar o que é que está, por exemplo, um exemplo de empresa agora, já que a gente está falando muito de pessoa, vamos falar um pouquinho de empresa. Muitas pessoas chegam para mim e dizem assim, eu quero inovar. Só que eu estou tendo muito problema com funcionário. A minha equipe não para de trocar. E aí, veja só o que a pessoa está me dizendo. Ela quer inovar. Inovar significa trazer o novo. E a equipe está sendo trocada porque parte da inovação é o caos. A inovação é inversamente proporcional à estabilidade. Vou dar um exemplo bem típico. Você tem uma empresa de tecnologia e tem uma equipe lá com gerente e a pessoa que está abaixo do gerente. Aí você decide tirar esse gerente, porque você quer uma grande inovação e esse cara não tem o know-how. Aí você tem duas opções. Você vai pegar o cara que estava abaixo dele, esperando essa promoção há um tempão, e vai promover o cara. Ou vai trazer alguém novo. Alguém novo. O que é que você vai escolher se você quer inovar? Você vai trazer alguém novo. Você não quer a continuidade da empresa. Assim, das pessoas que já estavam lá. Exatamente. E esse cara que chegou, esse cara novo, a equipe vai gostar? Vai ficar super bem com isso? Ou vai ficar chateado porque você não promoveu o colega deles que já estava lá na sua empresa há 10 anos esperando a promoção? O normal é que todo mundo rejeite quem chegou, né? Até porque o novo, ele causa desconforto, mudança, as pessoas ficam inseguras, o que é que vai acontecer? Será que ele vai gostar de mim, do meu trabalho? Será que eu vou ser demitido porque ele chegou? Então, vê só, se você quer inovar e não quer lidar com o caos que isso vai gerar, tem alguma coisa errada aí.
Então, o caos, para mim, como consultora sistêmica, é um sinal de que você está atingindo a sua inovação. Porque se tivesse tudo piano, tudo perfeito, todo mundo se dando super bem, beijinho e abraço, cadê a inovação? Inovação é isso. Esse caos todo dessa pandemia certamente vai trazer para o mundo todo muita inovação. Tá? Inovação é como se fosse uma reforma, né, Ana? Então você vai mexer com tudo e na reforma tá um caos. Depois que tiver tudo Tem que pronto, aguentar. tem que aguentar. Tem que Então, aguentar. Ana, a gente fala muito, é uma família que fala bastante e tem muito assunto ainda, mas que não vai, a gente não vai conseguir debater nessa live. Mas você bem lembrou sobre as organizações TIO, então, para a gente fazer um fechamento, tem uma muriçoca aqui querendo participar da live com a gente, para a gente conseguir fazer um fechamento, voltando para o lado empresarial, eu acho que a gente conseguiu explicar muitas coisas para vocês, tanto sobre o trabalho sistêmico organizacional como pessoal. E eu também vou dar uma paradinha para mandar beijo aqui para quem está falando com a gente, Marcela, Leila, Gorete, que passou por aqui. Muita gente que está aqui com a gente está gostando do tema. Depois a gente pode pensar em alguma coisa, de vocês mandarem perguntas e eu ver com a Anne essa questão de responder para vocês algumas coisas. Mas vamos lá, Anne, vamos falar um pouquinho. Valéria passou por aqui também, Cláudia, todo mundo mandando beijinho todo mundo meu cliente. Coração, bem, beijos e coração pra gente. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho das organizações TIO para a gente conseguir fechar um pouco, voltando de novo para os empreendimentos. Olha, eu sou uma pessoa muito generosa, porque eu passo para vocês as melhores dicas. Anne, tá? vamos mandar um beijo para a Alana, senão é intriga. Alana, minha irmã, beijo! grande! Vamos lá. Gente, é o seguinte, eu vou dar a dica do livro do momento para quem está aí assistindo. E comprem, viu? Porque quando eu dou uma dica é porque é boa. Reinventando as organizações, do Philippe Laloux, um belgo. E o cara fala das organizações do futuro que já é presente, viu? Porque ele faz um trabalho de base de 12 empresas na Europa, Estados Unidos. Não tem nenhum aqui no Brasil. Não tem no livro dele, mas eu já pesquisei, já existe organização TIO aqui no Brasil. Que são empresas, eu não sei quanto tempo tem, mas eu vou falar o mais rápido possível. A gente tem 14 minutos. Então dá tempo demais. Essas empresas, elas funcionam sem fim meio. Para você entender, ela funciona sem RH, ela funciona sem departamento de vendas, ela funciona sem controladoria, ela funciona simplesmente com grupos autônomos, com sistema de pares e autogestão. Aí, vamos lá, porque parece um negócio bem doido, mas funciona mesmo. E ele mostra no livro os cases que ele estudou no mundo todo. Tem sim no Amazon. Anne, Virginia ia dizer que ela está perguntando se tem no Amazon. Tem, Virginia, tem sim. Você pode ler no Kindle, você pode comprar a versão física do livro, em português, tudo certinho. Inclusive, se quem comprar e quiser debater comigo, eu vou falar muito sobre isso ainda. Mas vamos lá. Você imagina hoje como é que funcionam as empresas. Eu sou consultora. Aí o que é que a empresa faz? O RH da empresa liga para mim, de uma empresa grande, aí eu vou lá, converso com o RH sabe, né, entre aspas, o que é que a equipe de produção dele está precisando, diz para mim, me contrata, olha só quanta etapa. Nas organizações TIO funciona da seguinte forma, eles funcionam em pares, geralmente pares de 12 a 15 pessoas, e essas 15 pessoas, vou dar um exemplo de uma metalúrgica. Nessa metalúrgica, cada par desse tem um cliente. Tá? Então, eles têm 15 pessoas que vão participar, que vão comprar, vender, treinar entre eles e produzir. Tá? Porque lá funciona dessa forma. Cada empresa funciona de um jeito diferente. Então, se eles sentem que eles precisam de um treinamento, sei lá, de comunicação interna, não tem RH. Eles têm verba. Então, eles decidem, eles pesquisam, eles acham o trabalho sistêmico legal. Então, eles me procuram. Eles falam diretamente comigo e eu dou o treinamento para eles. Compreende? Se eles têm um conflito, eles têm que resolver. Se eles têm uma decisão para tomar, eles têm que tomar entre eles. E o nome do livro é Reinventando as Organizações. É um trabalho autônomo, é um trabalho de autonomia, né, Anne? Você dá uma certa autonomia à sua equipe e empoderamento também. Autonomia Isso. Com empoderamento. Autonomia com empoderamento, exatamente. E olha só, gente, são organizações com fim lucrativo e sem fim lucrativo. Tá? Públicas e privadas, para vocês não acharem que isso aqui é coisa de funciona e dá muito lucro. Agora, funciona com muito treinamento. Tem uma empresa na Holanda que na Europa tem muito idoso, então tem muito cuidador que vai nas casas.
Então, tem um grupo que é só de enfermeiros que toma conta de idoso. É Frederic Laloux, o autor, Vivi. Esse aí eu já indiquei até no meu perfil. Depois me pergunta no privado. Mas vamos lá. Esses enfermeiros, os grupos deles são de 12 pessoas. Eles têm um sistema, como se fosse uma intranet, que eles se comunicam com os outros grupos. E eles são responsáveis, sei lá, por cuidar de 30 clientes no bairro X. Então, eles recebem treinamento de planejamento estratégico coletivo. Eles recebem treinamento de de decidir, de comunicação interpessoal. Eles são treinados para serem autônomos, tá? E aí, se eles precisam, autossuficientes, se eles precisam, e se autogerir também. Se eles precisam de um enfermeiro novo na equipe deles, eles que vão atrás, eles que contratem, tá? Se eles precisam decidir, por exemplo, se eles vão fazer hora extra ou não, porque chegou um cliente novo e não se formou um grupo novo ainda. Eles que decidem também. Então, você é o tipo de gestão, Amanda, que ao invés de você se basear no medo e no controle, você se baseia na confiança. Na confiança, exato. E aí, assim, tem uma completo, metalúrgica também, gente, só com funcionário que não tem nível superior, que funciona também. É só a questão do direcionamento da sua atenção. Eu vou controlar e tratar as pessoas como se elas fossem fazer alguma coisa errada, ou eu vou tratar as pessoas com confiança. É como se eu chegasse para você aí na sua casa e dissesse assim: Amanda, tá aqui a chave da minha casa, vai lá pegar 1 quilo de feijão. Mas quando você for, me avise que eu vou ver pela câmera se você foi, se você não foi. Cuidado. Outra coisa é entregar a chave na minha mão e dizer assim: Amanda, vai que eu confio em você. E as relações de confiança, elas são importantíssimas. E quando você consegue... essa questão, Ania, não sei se você viu até o vídeo que eu fiz com Sofia da autonomia infantil, né? Então, a gente pode entrar quando você pega um livro desse, que ele é para as organizações, e você traz isso para a vida pessoal também, você consegue fazer isso, né? E tudo fica mais organizado. E uma coisa que precisa ser entendida é que quando você diz a empresa não tem RH, a empresa não tem controle interno, ela deixa de investir nisso e passa a investir em outras coisas. Então, a empresa não tem RH, não tem controle interno, não é que ela está diminuindo os campos de trabalho, ela está aumentando os campos de trabalho em locais que são mais produtivos. Né? Isso. E ao passo que aquela verba, talvez que fosse ser utilizada ali, ela é utilizada, por exemplo, para aquela equipe fazer uma capacitação que talvez ela não tivesse. Então, ela modifica e as coisas acontecem exatamente dentro da perspectiva e da necessidade de cada pares de indivíduos. Porque as pessoas são muito distintas e os treinamentos, eles são distintos também. Tanto que era uma coisa que eu ia abordar com você, mas talvez a gente pode falar até rapidamente, é que quando você recebe uma pessoa ou uma empresa, você não utiliza o mesmo método para todo mundo. Você faz uma triagem, percebe o que é a necessidade, e aí você utiliza, não é isso? Um método de trabalho para cada... Vê só, você está falando de tipologia. Tipologia é algo que é importante, mas não é o mais importante. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui básico. Todo mundo que é mais adolescentezinha, 15, 16 anos, às vezes fica... se colocando em tipos, né? Inclusive tem um enneagrama para quem gosta, que diz não sei quantos tipos de personalidade. Isso é bacana, tá? Porque se você quer montar uma equipe que tem que ter um cara que é mais observador, um cara que é mais proativo, outro cara, sei lá, que ele é mais tecnológico, aí é bom você trabalhar com tipologia. Mas se você olha para o desenvolvimento como uma coisa mais ampla, quanto mais você se desenvolve, menos importante se torna a tipologia. Mas em algum estágio de desenvolvimento, tipologia é extremamente importante, sim, pode fazer toda a diferença. Tá? Então, é algo que deve se observar, inclusive é uma das linhas de desenvolvimento, essa questão da tipologia. Ou seja, cada um é tratado conforme o seu perfil. E as mudanças, e talvez assim, até uma coisa que vai ser observada no pós-pandemia, que eu falo muito quando me perguntam, mas me deu um prognóstico para depois da pandemia. Não tem como isso ser dado ainda, porque a gente não sabe qual vai ser o comportamento da sociedade, qual vai ser o modelo de consumo, se as organizações vão ver que elas podem investir mais em outras coisas, redirecionar, né? Mas essa evolução para esse sistema de gerir das organizações TIO é uma coisa que ele torna o indivíduo ele tão versátil que ele consegue na vida assumir várias posições, né? A mesma pessoa ela que tem a capacidade de assumir várias posições. Eu acredito muito nessa tendência de futuro, que você não precisa ter uma empresa... Isso, mas tem outra coisa que é mais importante do que isso, que é você trabalhar com a melhor versão das pessoas.
Sim. Ao invés de você trabalhar com a versão limitada das pessoas. Você vai extrair ou todo mundo quer ser o melhor. Se você trata alguém como um preguiçoso, a pessoa vai ser um preguiçoso. Se você trata Eternamente. alguém como uma pessoa que é incrível, ela vai mostrar a versão incrível dela, porque todo mundo tem sua versão incrível. É só o outro querer ver. É só você dar a chance, né? Você permitir e acreditar e confiar. Isso. Então, eu acho que a gente Não tem conseguiu. hierarquia. A organização TIO é sem hierarquia. E você pode decidir. Rapidinho, teve um cara dessa organização TIO que quis levar, eu acho que era uma empresa de seguro. No grupo dele, ele quis expandir, ele quis ir para um outro país, tentar levar a empresa para outro país. E aí ele pode decidir, só que ele tem que fazer um aconselhamento. Isso é uma regra. Você decide, mas você faz um aconselhamento com alguém da empresa. O cara que deu o aconselhamento a ele falou que era uma merda, que ele não devia ir para esse país, que não ia ter a menor chance. Só que é um aconselhamento, não é uma ordem. Então ele É que resolveu ir e fez a maior diferença. Conseguiu o cliente que ele queria, entendeu? É, É e por aí. assim, o poder de decisão é uma coisa muito interessante. Quando você dá a alguém o poder de decidir, às vezes a falta de, a gente fala responsabilidade, mas assim, a falta de interesse das pessoas, às vezes é exatamente por elas não precisarem decidir. É por ter sempre alguém decidindo por elas, né? E quando a gente divide isso na organização, as decisões, que são também as responsabilidades, todo mundo se compromete muito mais. Por isso que a falta de hierarquia é importante, porque quando você tem, o meu chefe que decide isso, então se der errado, a culpa é só do meu chefe. Então, quando eu tenho o poder de decidir, se der errado, a culpa é minha, né? Assim, o A fracasso seria meu, a responsabilidade é responsabilidade é minha. coletiva. É, E dá exatamente. muito lucro, dá muito lucro. O cara lá da Metalúrgica, ele contou de um exemplo, o diretor-geral, que ele foi para casa e chegou na segunda e descobriu que um desses grupos tinha trabalhado o final de semana inteiro. E ele nem sabia. Aí ele foi perguntar, mas o que houve? Aí falou, não, a gente recebeu um pedido urgente Extra. e a gente só ia conseguir entregar se a gente trabalhasse o final de semana. Aí a gente se reuniu entre a gente e resolveu bancar. E daí a gente vai tirar, eles mesmos decidem como é que eles vão tirar a hora extra depois. Mas se não fosse tio, não teria Não entregue. teria Porque se entregue. tivesse que convocar uma reunião para decidir, etc e tal, não teria dado tempo. Exato. Anne, a gente está chegando ao fim da live. Eu queria agradecer. Ah, Ah, que pena! Eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco. Gente, eu vou estar sempre trazendo para vocês temas que eu acho importante. Eu recebi aqui um feedback que é um excelente tema. Então, assim, oi, Renata, beijo, viu? Saudade de você. Então, assim, eu vou estar sempre trazendo temas que eu acho que sejam importantes para compartilhar com vocês, para que a gente possa juntos pensar em soluções para esse momento que a gente está passando e para o pós também. Então, acho que abrir a cabeça, abrir a mente é super importante para o novo, né, para coisas desconhecidas, e o debate é muito importante sempre, né? Então, ter vocês aqui interagindo conosco e percebendo que vocês, quem não conhecia esse tema, pôde conhecer e se inteirou dele, já me deixa muito feliz. Anne, você tem 2 minutos para mandar beijos e abraços para todo mundo e beijo para vocês. Cássia, beijo para você, viu? Que bom que você gostou. gente, eu acho que você conduziu muito bem as perguntas. Eu gostei demais, demais. Estou gostando muito de falar desse tema das organizações TIO. Quero que vocês comprem esse livro aí que eu estou indicando, porque conhecimento é assim, a gente tem que multiplicar. E Verdade. João Pessoa hoje é uma cidade extremamente focada também no pensamento sistêmico. Tem muita gente trabalhando com isso aí. E vamos continuar, gente. A inteligência coletiva é que vai dar a solução aí para um monte de coisa que está travado. E eu estou Eu dentro. acho que quando o pensamento sistêmico conseguir chegar na esfera pública, a gente vai ter um resultado aí exponencial enorme, né? Eu consegui fazer isso em um setor onde eu trabalhei, de fato, o resultado é exponencial, é enorme e é um grande alcance. Então, quanto mais a gente conseguir difundir esse tema e mais organizações e mais pessoas pensarem e entrar em conhecer o trabalho sistêmico, quebrar as barreiras, tirar um pouquinho do preconceito e se aprofundarem, mergulharem de fato no trabalho sistêmico. Beijo, Leila. A gente vai conseguir evoluir muito. Então, gente, obrigado por mais uma live aqui Beijo, conosco. Lucinho! Wilson! Sou sua E fã! 2 pessoas aqui, 2 fãs. Então, semana que vem a gente tem outras lives. José está desmontando aqui o cenário da minha live. Cadê ele? Então, Mostra ele aí. vem cá, José, rapidinho. Então vai cair aqui. Semana que vem eu tenho outras lives e
Vou aqui postar para vocês e espero que vocês estejam aqui sempre conosco debatendo. Então, beijo, Tchau, beijo, valeu. Anne. Tchau, todo mundo. Tchau. Mamãe, te fazer esse negócio